O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje aqui ela traz uma mensagem para nós, uma mensagem bastante clara, não é? Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Quem é que faz isso? Ninguém, né? A luz ela tem uma função, precisa iluminar. Ninguém traz uma luz consigo para permanecer no escuro. E ele apresenta ainda uma outra necessidade. Tudo, não é, que está escondido deverá tornar-se manifesto. Que luz é essa da qual ele está falando? Está falando da luz, lâmpada, vela? Claro que não. O próprio versículo que nós escutamos aqui, o pessoal do canto dizer antes de lermos o Evangelho, vossa palavra é uma luz para os meus passos. A gente sabe que a luz da qual Jesus está falando é a luz da palavra dele. A palavra dele, quando ela é acolhida enquanto tal, enquanto luz, ela ilumina. E quando ela entra nos nossos recônditos, né, ela tende a iluminar tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que é obscuro, ela tende a tornar-se manifesto. Aquilo que nós temos em nós que está escondido, que nós não temos acesso, é aquilo que mais nos prejudica, é aquilo que mais nos faz mal. O demônio que não é nomeado é o demônio que nos possui. Quando se vai fazer o exorcismo, a primeira coisa que o exorcista tem que preocupar em saber é o nome daquilo, é o nome do que está possuindo aquela pessoa, para depois de ter adquirido o nome, alcançar a autoridade sobre aquilo. Mesma coisa o médico. Ele precisa diagnosticar a doença, ele precisa descobrir aquilo que a pessoa tem para depois poder curá-la. E o que Cristo está dizendo? Que nós, largados às nossas próprias capacidades, temos muita dificuldade para entrar nesses recônditos e nós, com a nossa própria luz, iluminar aquilo que nós está escondido. Nós precisamos de algo que vem de fora, nós precisamos de um parâmetro para medir, vejam bem, para medir a direção, não é? Para medir a nossa conduta, medir a nossa postura. Qual que é a medida que a gente usa para saber se nós somos, entre aspas, não é? Bons ou maus? Se nós somos justos ou injustos? Não pode ser por nós mesmos. A régua não pode ser nossa. A régua tem que ser justamente a palavra de Deus, a palavra do Cristo. A régua tem que ser o próprio Cristo. Ele que é o homem perfeito. Isso já dizia Tertuliano, já dizia Santo Ireneu de Lyon. Ele é o protótipo nosso. Se nós quisermos ser humanos, se nós quisermos ser verdadeiramente humanos autênticos, homens autênticos, precisamos imitar a Cristo. Tertuliano, a frase dele é belíssima, maravilhosa, que diz que quando Deus cria o homem, ele tinha a imagem, já tinha na cabeça dele o Cristo, Deus feito homem, encarnado. E é do Cristo, Deus feito homem encarnado, é dele que Deus tira toda a ideia, a imagem de homem, de ser humano. Vislumbrando o seu Filho bem-amado, encarnado, ele vai e nos cria. Somos criados a partir dessa forma. E vem essa medida, essa régua, a medida exata da nossa humanidade, ela vem até nós e se torna, de fato, reluzente, está aí, dada para ser vista, dada para ser acolhida, para que, acolhendo ela em nós, nós possamos nos moldar, né, nos moldar a essa figura. A gente precisa nos ajeitar, nos encaixar em Cristo para nós possuirmos aquilo que tanto a carta aos Hebreus está desejando, possuir aquela vida, a vida eterna, possuir a estadia naquele santuário,
Tantos salmistas cantaram isso, né? Que desejava habitar no santuário do Senhor, desejava habitar na casa do Senhor. É uma ousadia? É uma ousadia. Claro que é uma ousadia. Como é que pode nós, seres humanos, que perdemos um jardim, agora estamos querendo entrar no santuário? Mas é uma ousadia da qual nós fomos autorizados a ter, por causa do amor que Deus tem por nós, por causa do modo como Ele nos trata, por causa do modo como Ele nos cuida. Ele nos deu o direito a ter essa ousadia de desejar, não mais o jardim, mas agora desejar habitar o santuário do próprio Senhor, estar lá junto dEle. De fato, é isso que Ele passa a prometer. O povo do Antigo Testamento começa a ter muita dificuldade. Alguns mais sensíveis entendem que agora o que a passagem, não é a verdadeira passagem que vai suceder, que vai acontecer, não é mais aquela passagem velha, né, que tira o povo do Egito e leva o povo para a terra de Israel. É outra passagem. A passagem de uma condição de escravo do mundo para a condição de filho de Deus, ou seja, filho de Deus, aquele que vai habitar no santuário junto com seu Pai. Fomos resgatados para o santuário graças à humanidade do Cristo. Graças a Ele, sumo sacerdote, Deus que se faz homem, se encarna, ou seja, encarnando-se, entrando-se na nossa humanidade, falando a nós, sendo exemplo, sendo modelo para nós, Ele torna-se a porta, o caminho para a gente adentrar no santuário do Senhor. Portanto, se nós ouvimos a palavra de Deus, Ele vai insistir, prestai bem atenção no que ouvis. Por que eu preciso prestar atenção no que eu ouço? Ele não está falando de qualquer coisa que a gente escuta, está falando da palavra que sai da boca dEle, porque é essa palavra que sai da boca dEle que ela vai entrar em mim, e vou insistir sempre nisso, acompanhada de alguma coisa chamada a graça. É essa palavra, junto com a graça, que vai começar a me santificar. Eu preciso acolhê-la. Ele vai dizer, o cuidado, né, com que medis, pois com a medida com que você mede, você será medido. E ainda ganhará muito mais. O que é esse mais que ele está dizendo? Né? Que medida é essa? Que plus, não é? Que algo a mais é isso que eu vou ganhar? Depois eu ter acolhido a palavra de Deus em mim. A gente acolhe a palavra de Deus em nós por meio da fé. O que acontece? Qual que é o processo que vai acontecer? Aquele processo da semente. Eu vou acolher a palavra de Deus em mim, ela vai fazer um diagnóstico, ela faz. Se a gente medita sobre o que está escrito aqui, se a gente medita sobre aquilo que a gente escuta de Cristo, se nós formos sinceros, honestos, humildes, a gente vai perceber toda aquela nossa feiura que nós temos. Ela vai mostrar para a gente a nossa feiura. Alguns se revoltam e não querem mais saber disso. Outros aceitam. Aceitam humildemente e vai tentar fazer o quê? Mudar. Não, está de fato, se é feiura, vai entrar no caminho da penitência. Ou seja, penitêmine, conversão, mudança de direção, vai entrar no caminho da mudança. A igreja, Cristo, existe para quê? Para que nós possamos nos mudar, transformar, para que nós possamos mudar a direção da nossa vida. Ao escutarmos essa palavra de Deus, ela vai fazer em nós um diagnóstico, vamos ver aquilo que em nós não presta e nós vamos ter a oportunidade de mudar. Todo esse processo ele acontece permeado pela fé. Pela fé. Se eu tenho fé, se eu creio que Cristo de fato é Deus, se eu creio nisso que eu estou acabando de dizer aqui, se eu creio que Ele é o caminho, Ele é o modelo, o protótipo de ser humano, é por meio da imitação dEle que eu vou conseguir habitar no santuário do Senhor, acolhendo tudo isso no meu coração e vivendo de acordo com isso, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar a virtude. A fé, ela sempre proporciona para nós a virtude. O que é a virtude? Virtude vem de vir, força. A força que eu preciso para conseguir fazer esse passo, dar essa conversão. A gente não é obrigado a dar esse passo sozinho. Nós não recebemos uma mensagem, Cristo não veio nos dar uma notícia, nos ensinar uma doutrina e foi embora. Não. Ele veio nos dizer da bondade e da justiça, mas Ele veio nos comunicar a própria bondade, nos comunicar a própria justiça. Ele veio nos dar a bondade, nos dar a justiça. Ele veio nos guiar, nos ajudar. Ele disse que mandaria o seu Espírito para que, por meio do seu Espírito, nós pudéssemos fazer coisas extraordinárias. Estou dizendo aqui de dons sobrenaturais mesmo, uma virtude sobrenatural que vem por meio do acolhimento desta palavra, dessa luz. Portanto, adotemos o Cristo como medida, porque se eu meço a mim por meio do Cristo, meço os outros por meio do Cristo,
é por Cristo que eu serei medido, é pela régua dele que eu serei medido, é pela medida dele que eu serei medido, não há medida mais justa para sermos medidos do que Cristo. Ou nós somos medidos ou medimos por Cristo, ou nós medimos e somos medidos pelo ser humano. E a gente sabe que a medida do ser humano não é justa, porque cada um mede de acordo com si, consigo mesmo. Cada cabeça uma sentença, cada homem um desejo, cada homem uma perversão diferente. Cristo não, Cristo é íntegro, ele é uníssono, ele é inteiro, ele é justo. E ele é aquele que tem, né, um fardo leve e um jugo suave. Nós podemos escolher, não estar aí sob o peso da medida do ser humano, ou estar sobre o jugo suave, o peso leve dessa medida que é o Cristo. Por que o peso dele é leve? Por que o seu jugo é suave? Porque quando a gente permite, não é? Quando a gente acolhe a sua palavra dentro do nosso coração, a gente permite que ela nos ilumine, a gente começa a moldar a nossa vida por meio dele, a gente começa a ver que o centro da mensagem dele é quem? Sou eu. Por que é fácil? Por que é suave? Porque responder ao esforço de alguém que me ama é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que fazer alguma coisa por obrigação ou por coação. Porque a gente tem que lembrar que aqui no Evangelho está sempre aquela tensão entre a lei mosaica e a vontade de Deus. A lei mosaica, que é a lei escrita pelo homem, guardada pelo homem, incompreendida pelo homem, que está agora fazendo um contraponto à vontade de Deus, que é incompreendida pelo homem, porque ela está ligada à sabedoria infinita de Deus, que não tem nada a ver com a nossa. Cristo ele vem para fazer o quê? Não para abolir a lei, ele mesmo disse, mas para ensinar o homem a vontade de Deus, o que está no coração de Deus. Qual que é a função da lei? Qual que é a função da letra? Qual que é a função da instituição? É para ajudar o homem, para que o homem que está doente, o homem que está aqui com esse tanto de demônio, ou seja, esse tanto de perversões escondidas dentro de si, ele seja capaz de nomeá-las, e nomeando-as, ele seja capaz de expulsá-las. Onde Cristo entra, não tem espaço para escuridão, não tem espaço para perversão. Portanto, peçamos e rezemos, sobretudo, cultivemos o hábito da oração constante, sincera, genuína. Aquela oração que é como daquela viúva pobre, não é, que nada esperava de si mesma, mas ela esperava tudo do juiz. E vai lá e insiste com o juiz que era ruim, concede a ela aquilo que ela pede. Nós, né, igualmente pobres, com o espírito de pobreza dessa viúva, que não espera nada de si, mas confiando totalmente nesse juiz, que no nosso caso é bom, tenhamos a confiança de que ele nolo concederá. Isso vai nos conceder a fé, precisamos de fé, para abrir o nosso coração, para reconhecer a grandeza da humanidade, nosso Senhor, para receber Ele em nós e permitir com que a sua obra, né, seja realizada aqui, com que as nossas perversões, os nossos recônditos escondidos, obscuros, sejam clareados, as nossas doenças sejam expulsas e nós sejamos completamente configurados a esse nosso Senhor, que é a porta do céu, o caminho que nos conduz para este santuário onde mora nosso Deus e Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.